21 minutos. Repita. 7h21. Gente, vamos lá. Nós estamos com uma semana já fechada de campanha eleitoral no rádio e na TV hoje. Sexta-feira está completando uma semana. Inclusive, na sexta-feira passada foi o primeiro dia. Estávamos aqui todos ansiosos no estúdio. E aí todo mundo, fala mais baixo, eu quero ouvir o horário eleitoral. E a gente estava nessa ansiedade para entender o que está acontecendo, até porque sempre é objeto aqui das nossas discussões. E aí hoje eu quero saber de cada um dos meus colegas aqui sobre estética, mas também sobre conteúdo dos programas exibidos no rádio e na televisão. Vamos lá. Vou aqui trazer só um pequeno panorama para você que nos acompanha entender do que se trata, tá? Vou falar do panorama principalmente estético aqui agora, para você entender o comentário de cada um. Por exemplo, os programas do Silvio Barros e do Edson Scabora, a princípio são os mais bem produzidos, tanto no rádio quanto na TV, tá? Estou falando esteticamente, de conteúdo vou deixar para os meus colegas aqui. O do Humberto fica em terceiro nesse sentido, é um pouco mais simples, e depois o do Evandro. Na questão do conteúdo, todos eles estão sendo um pouco temáticos em cada um dos programas. Então tem um programa que fala especificamente de saúde, ou de conquistas, ou de que fez quando era prefeito, ou agora na gestão. No caso do Humberto Henrique, ele trouxe um programa para apresentar a vice que foi mudada ao longo do trajeto, e o Evandro faz um programa mais falando do que poderia fazer, ele como gestor. Então essa é uma panorâmica geral do que tem acontecido. E a pergunta, claro, obviamente que eu quero saber deles o que eles têm para falar de cada programa, mas a pergunta é: isso de fato, esses programas, depois de uma semana, fez alguma diferença para o eleitor definir o voto? Quem está com o voto definido já definiu ou está esperando alguma outra nuance? Porque quando a gente fala de pesquisa única feita em Maringá, na espontânea ela mostrava muita gente indecisa. E a gente imagina que estavam esperando propostas dos candidatos, certo? E aí eu começo com você, Daniel Matos, para você fazer aí um balanço do que você tem visto e ouvido nessa primeira semana de campanha eleitoral no rádio e na televisão, para trazer bastidor disso para quem nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá. Paulo, concordo com você na questão da produção dos programas, né? Acho que o Silvio e o Scabora saem na frente, até porque tem mais tempo de TV, uma produção mais estruturada, uma produção, dá para ver nitidamente, que estão com mais organização, vamos dizer assim. Acho que Jingle também, o do Silvio, aparece como um dos favoritos ali, como aquela música Chiclete, que vem chamando a atenção. Mas aí falando de propósito, acredito que dessa semana o grande X da questão foi que o candidato Humberto soltou que construiria uma UPA, e aí o Silvio Barros duplicou a proposta dele, dizendo que construiria 2 UPAs. Então assim, tá bem devagar ainda começando a campanha. O Humberto, no programa de ontem, colocou lá 7 guardas cidadãs. Ele focou muito em segurança no programa dele de ontem, até quando ele estiver aqui para explanar melhor, né, esse tipo de situação. Vai ser em Floriano uma, Iguatemi outra e 5 aqui dentro da cidade. Silvio Barros explorando ontem mobilidade, tentando, né, de uma forma mais cautelosa, estudar os problemas que vem acontecendo. E aí o Evandro, com menos tempo de TV, vem aquele sotaque curitibano do Evandro ainda pega ele, na minha opinião, um pouco ainda, né, um sotaque curitibano e uns textos muito, né, muito forçado, muito sem a alma dele, vamos dizer ali, né? Parece que está tudo muito produzido para ele ler aqui nos 35, 40 segundos que ele fala, e aí acredito que poderia melhorar um pouco. E no do Scabora, acho que ele poderia... O Ulisses parece que é o candidato a prefeito, né? Então blindando muito o Scabora, o Ulisses aparecendo muito no programa, a vice também do Scabora aparecendo muito. O Scabora parece que ele é o coadjuvante numa situação ao qual ele tem que ser estrela do programa. E também uma observação, acredito que é muito arrogante você falar Maringá, a melhor cidade do mundo, Maringá ganhou vários títulos, Maringá ganhou muita coisa. Às vezes um pouco mais de humildade no programa do Scabora, mostrando o que fizeram. Sim, fizeram muitas coisas, mas tem muita coisa que precisa ser feita e eles às vezes estão maquiando também. Ô, professor Jorge, eu vou com o senhor, a gente estava conversando aqui antes do programa conversar, e tem gente que não acompanha pelo rádio e pela televisão e acompanha algumas coisas pela internet. E esse ranking que eu trouxe aqui de produção, ele também se estende para a organização. Se eu vou procurar qualquer coisa dos candidatos a prefeito, dos 5 candidatos, na internet, do Silvio fácil de encontrar,
mais fluido, digamos assim. Aí depois do Escabora, depois Humberto, depois Evandro e depois do pastor José. Tá nessa ordem aí, professor. Não sei se pro senhor o entendimento é o mesmo. É o mesmo entendimento, Paulo. Quando você observa, você vê um canal, no caso do Instagram, que eu foquei muito mais aí. No Instagram você vê uma distribuição das informações, você procura, o que está procurando? Segurança, está ali, né, o link para segurança. E muito bem marcados, né, titulados. Você fala saúde, está aqui, então você encontra rápido isso aí. Você o faz também com o caso de Humberto, que também faz uma marcação importante onde está o tema. No caso de segurança, por exemplo, para encontrar o tema do Escabora, me foi um pouco mais difícil, mas não me foi difícil no caso do Silvio, no caso do Humberto e no caso do Edson Escabora um pouco mais. Mas não encontrei do pastor e também não encontrei do Evandro. Quando você procura o tema, né? Você com uma agilidade, com uma coisa que é rápida, que é a internet, ou o acesso a esse nível de informações, você não encontra. Agora, o que me chamou a atenção é o conteúdo. Então, há eu diria, uma distorção quanto ao papel da Guarda Municipal. No caso do Silvio, ele trata a Guarda Municipal como polícia. E parte de uma constatação que é a mesma constatação do Humberto, que é a falta de policiamento. E aí, as diferenças começam a se anotar no entendimento técnico do que é a Guarda Municipal. Para o Silvio, é polícia. Guarda Municipal é sinônimo de polícia. Para o Escabora, me chama a atenção, diz, Guarda Municipal é força policial, ela vai estar agindo como se fosse uma polícia militar também. Ora, isso não é correto. No meu ponto de vista, as decisões, aí está o Kim que conhece bem, o STF, o STJ já dizem que isso não é parte da segurança. Beleza, mas não é força policial, não é polícia militar. Aí é uma distorção. Quando você vai às propostas, chama atenção as propostas. No caso do Humberto, há objetividade nas propostas. Por que eu tenho objetividade? Olha, pensa que ele e o caso do Silvio têm a mesma ideia de ampliar o número de guardas e dotá-los de uma melhor infraestrutura. A proposta já começa a se diferenciar quando você diz, teremos 7 unidades de guardas cidadãs e nos distritos. Tá vendo? Fortalecer a patrulha Maria da Penha. Isso é uma questão super objetiva. E ainda, algo bem interessante, que é o patrulhamento regionalizado. Essas são as propostas ali do Humberto Henrique. Quando você vai para a segurança, no item segurança, vai instalar módulos policiais nos bairros, no caso do Silvio, vai usar a tecnologia, algo que já ele, em outras campanhas, repete. Então você vê e diz, olha, peraí, o que eu tenho então em segurança? E aqui a crítica mais forte. Acaso eles não tomaram ou levaram para dentro do projeto o que o delegado Jacobos iria fazer? E aí você se pergunta, isso não está. Isso não está. Professor? Isso não está. E aí você se preocupa. Porque então foi um outro argumento mais de fundo. E um detalhe, Paulo, eu contei segundos de 1,43 minutos de segurança do Escabora. Ele fala 20 segundos em um primeiro inserção, depois mais 20 segundos, mas o prefeito Ulisses fala um pouco mais de 50 segundos. E aí você vê uma desproporção. Os cortes também da tema segurança não ficaram legais, ficaram muito ruins, porque a entrevistadora complementa ou estimula a resposta do Escabora, o que mostra que há um problema aí de diálogo. Vamos lá, Pamela Bussolini. Paulo Caetano, é o seguinte, eu preciso dizer que o pouco que eu acompanhei, um pouco foi pelo rádio, né? E na TV eu acabei vendo pouco, porque sempre nesse horário dos programas, eu acabo que estou nas ruas. O que não deixa de ser importante, porque é o que acontece com muita gente. Agora, o pouco que eu vi, eu achei... Aí, todos, de forma geral, todos os programas, ao invés de aprofundar mais nos problemas da cidade, achei muito genérica a abordagem. Por exemplo, a saúde. Aí fala lá os projetos. Mas não trata especificamente dos problemas que nós temos na saúde hoje. Não se entra no tema com profundidade.
Segurança, vamos supor, também achei bem aberto, bem genérico. É como se Maringá fosse como o próprio Daniel falou aqui, a melhor, não tem problemas, tá tudo maravilhoso, tem que deixar do jeito que tá, sabe? Então, me fez um pouco de falta ver a realidade do dia a dia do maringaense ali nas propagandas. Por enquanto, pode ser que nessa primeira semana a gente tenha aí, vamos por uma introdução, a questão toda, e depois os candidatos vão aprofundar mais. Espero que seja isso, porque por enquanto tô achando tudo muito blasé, sabe? Muito, assim, aquela coisa comercial de margarina. E a gente sabe que a realidade do dia a dia do maringaense não está assim. Então, espero que aprofundem mais nos próximos dias. Fernando Tupan. Olha, Paulo Caetano, eu vi pelo YouTube a maioria dos programas. O que eu notei, por exemplo, assim, se você vê o número de pessoas assistindo, tanto dos dois, eu vou me basear nos dois principais, o Edson Scabora e o Silvio Barros. O engajamento no YouTube, nas redes sociais, o Scabora está levando vantagem em cima do Silvio Barros. O Silvio Barros está fazendo um programa excelente, está redondinho, tudo tranquilo, e ele está bem convincente, Paulo Caetano, assim. O Edson Scabora também, quando está falando, está bem convincente também. Se os dois estivessem na minha frente e eu entrevistando os dois, assim, no final eu não saberia provavelmente em quem votaria, porque eles estão falando, eu discordo do Daniel, assim, que o Scabora estaria mal. Não está mal não, está muito bem, ele pode tranquilo, assim, ele tem uma experiência de professor, então isso facilita para ele. E ele fala de um jeito que, olha, parece que praticamente falando, vote em mim, assim, e o Silvio também. E o Silvio está muito bem. O que eu levo um pouco a vantagem no Edson Scabora, que eu vi assim, que a apresentadora Roberta, qual que é o sobrenome dela? Petrielli, né? Qualquer coisa assim. Ô Paulo Caetano, me ajuda aqui, ó. Qual que é o nome da apresentadora do programa do Scabora? É Roberta Pitarelli, como que é? Isso aí, Roberta Pitarelli. Ela tá muito bem, assim, vai conseguir bastante votos pro Scabora. E o Silvio também pegou dois apresentadores muito bons e, olha, vai estar difícil aqui as próximas semanas. Mas o ponto positivo, Paulo Caetano, de tudo isso é que ninguém até o momento, desses 60 e poucos % de indecisos, a maioria não decidiu o voto ainda, vai deixar tudo para daqui a 2, 3 semanas, nas últimas 2 semanas que o pessoal mesmo vai correr atrás e vai falar, vai se armar para quem ganha e quem perde. Lembra que o Beto Richa e o Requião perderam a eleição de 2018 em 2 semanas. E eu quero lembrar para você, Paulo Caetano, Vai, Fernando. Daqui a um mês, você vai estar se preparando para votar, que falta um mês para a eleição de primeiro turno no dia 6 de outubro de 2024. Paulo Caetano, contigo. Vamos lá. Ô, Ângelo, quero te ouvir sobre tua percepção, uma semana de horário eleitoral. Acho que tu falou certinho, quem tem mais tempo produz mais, né? Como em outras eleições. E mesmo isso não significa nada. Uma coisa que me chamou a atenção, para mim é surpresa da campanha, é a vice do Humberto. A desenvoltura dele melhor que a dele. Ela dá a impressão que ela é de televisão. E a pessoa ligada à igreja me surpreendeu. Né? Essa é o que eu percebo. E outra coisa que me surpreendeu foi esqueçam o que eu falei, esqueçam o que eu escrevi. Vejam o caso do candidato do PT. Ele era contra armar a Guarda Municipal, agora ele é a favor. Ele era contra Pardal, tanto que o Miura foi embora. Eu contei essa história, que o Miura falou assim, foi pedir Pardal para ele, falou assim, não, Deus proverá. Ele não botou no orçamento. E agora ele é a favor do Pardal. Quem é esse? É o candidato do PT. E da UPA, que ele falou desde o começo do ano que não ia construir outra UPA, porque ele ia reorganizar as UBSs. Agora ele mudou de ideia e no mesmo programa ele fala que é contra, aí entra o anúncio que ele vai fazer 2 UPAs.
Isso porque o PT foi o primeiro a prometer, foi o Humberto Henrique, porque o governo federal é quem faz as UPAs e o presidente do Brasil é do PT. Então essa falta de coerência é uma coisa que eu acredito que não vai saltar só aos meus olhos, né? No mais, tem razão. O Scabora aparece pouco no programa dele, praticamente não se ouve falar da vice dele, sempre fica no finalzinho. Dá a impressão que o Ulisses é o candidato a vice ou a prefeito, porque o tempo que ele ocupa é espetacular. E não tem muita coisa que fazer, porque até agora é a semana de apresentação. Ninguém ainda colocou os problemas. O Evandro me chama a atenção pelo fato dele usar o pouco tempo que ele tem para as redes sociais, onde ele é forte. Ele tem um Instagram muito bom e é onde ele coloca os problemas da cidade. Vai chegar a hora, talvez agora, nessa próxima semana, em que vamos colocar os problemas e as soluções. É aí que o bicho começa a pegar. Quem, Rafael? Olha, na essência, na minha opinião, o Silvio Barros, por exemplo, tem direcionado, né, o programa para inovação e tentar dar continuidade àqueles projetos que ele tinha no mandato anterior, nos anteriores, né? E aí ele quer trazer, e até faz uma entrevista com algumas pessoas dizendo, como é que tá a Maringá? Tá muito boa, contudo, né? As árvores estão caindo e não tá isso, aquilo, a árvore cai, tá, não sei o que, ninguém resolve. Mas ele não traz a solução, efetivamente, prática. Esse negócio realmente, como a Pamela colocou aqui, de propaganda de margarina, é uma coisa muito ridícula. Eu não me prende a atenção. Tanto é que o senhor me obrigou, na verdade, a ver os programas, porque eu não tenho interesse algum em assistir. Não tenho. Porque é sempre mais do mesmo. Fala, nós vamos resolver não sei o que com inovação, tecnologia, e de repente, e aí? Forma prática. A fase, você estudou, você é capacitado, então como é que é? Vai nascer assim, a parceria vai ser com o público e privado, porque daí o instrumento vai ser esse lançado para a população para tentar buscar referência e aí e com recurso, qual é o recurso? Então assim, eu acho que é balela, muita balela. Aí o S. Scabora, como vocês colocaram aqui, o Ulisses está aparecendo mais, continua enfatizando o quê? A continuidade das políticas da administração atual. Se tá bom, para quem for eleitor, vote no Scabora, né? Porque dá continuidade. O Humberto Henrique vem tentando buscar aqueles eleitorados indecisos, focando aí em propostas para combater a desigualdade, todas aquelas pautas realmente petistas e, claro, né, de esquerda também. O Evandro vem trazendo talvez uma questão nova aí, se posicionando um pouco diferente, usando sim as redes sociais. No entanto, também não tem algo muito prático. Porque eu, sinceramente, gosto de ver como é que vai ser o caminho. Qual é o caminho? Você falar que vai resolver é uma coisa. Ou trazer problemas e bater sempre nos problemas, mas de coisas práticas. Eu não consigo me prender atenção, né, com quem fala de forma genérica enfim. O José Santos, que é o pastor lá, tenta trazer o melhor programa é dele. Tenta trazer uma abordagem mais conservadora nas redes e tal, né, mas também sobre muito mais pela questão ideológica, né? Mas, infelizmente, nós temos esses 5 aí apenas. Eu não sei, hoje eu vejo que os 5 são poucos candidatos, deveriam ter mais. Poderia um outsider da vida trazer uma proposta diferente, tentar trazer um embate entre os candidatos. O Silvio, na época, era prefeito e não fez isso. Agora está prometendo isso. Acho que tem que estimular isso. Alguém tem, não de forma ofensiva, mas estimular um debate para que as pessoas possam identificar quem são os candidatos, efetivamente, porque é só assim. E aí os debates que poderiam ser, né, um espaço interessante, aí acaba não comparecendo, né? Então fica em casa. Kim, tá passando mal, vovô? Tá muito frio. Pensei que você tava... Kim, fiquei com medo agora. Kim, você colocou uma questão que me parece relevante. Estamos vendo programas, cada um falando coisas que prometeu para fazer, né? No entanto, você colocou, o que falta é o debate. Não há como confrontar essas soluções mirabolantes. Tem cara falando que vai fazer como em Nova York, em Londres, em Singapura, na Alemanha, na Suécia. Tem um programa de segurança que é estratosférico, assim. Mas quando você fala como vai fazer, é o debate. E não temos debate. Então temos uma eleição murcha, uma eleição ruim.
enquanto a qualidade Professor. do debate não aparece. O debate, Paulo, o debate O deveria relógio ser nosso marca cobrado diferente. pelos O candidatos. senhor falou 15 segundos? Não, Já, só pra concluir. mas já foi, vai chamou mais de um o minuto. sininho, a campainha. Não, então, agora opa, chamou. Acabou.